E aí, gurizada, tudo tranquilo? Aqui é o Nerd Secreto e o vídeo de hoje vai ser para falar sobre os reviews, o mini review, digamos assim, dos materiais que eu acabei lendo em maio. Aqui está a pilha dos materiais. Eu peço desculpas já pela qualidade da gravação, porque eu gravo com o meu celular e o meu tripé aqui com o ring light acabou quebrando e eu não consigo mais colocar o celular nele, então vai ser assim mesmo com o celular na mão. Beleza, galera? Então é o seguinte, vou começar aqui da ordem do... digamos assim, do que eu menos gostei pro que eu mais gostei, tá? Isso não significa que o material é de uma qualidade duvidosa ou algo do tipo, até porque quando ele for de uma qualidade ruim, eu vou falar aqui. Até porque eu acompanho alguns reviews de material para saber se o material é bom ou vai me interessar, e eu acredito que o intuito desses vídeos é fazer com que você gaste bem o seu dinheiro. Então, a partir dos relatos que eu vou deixar aqui, você tem uma base para comprar ou não. Beleza? Eu vou começar aqui por A Noite dos Mortos-Vivos, que foi uma edição que eu comprei na Mythos. E vou começar mostrando que o que ele já diz na contracapa, que é uma releitura interessante e moderna de um filme cult, e realmente é isso. Ele é um material com 164 páginas. A gente pode ver aqui que ele é do Eastin e Bonnet. É um material publicado pela Mythos, editora. A Noite dos Mortos-Vivos. Bom, a história ela é realmente isso. Ela se parece muito com um roteiro de filme, né? Então é uma história bem frenética. Ela começa de um jeito assim, um pouquinho mais tranquilo, mas ele vai se desenrolando, tá? É uma arte bem bacana, eu acho uma arte bonita. E basicamente a gente tem a Lisbeth como a personagem principal. E ela se vê num mundo que aconteceu um acidente e as pessoas foram se transformando em zumbis, né? E o que parece uma pandemia assim mundial, né? Aqui ela tá com o irmão dela, eles estão indo fazer uma visita ao túmulo dos pais e tal. E é quando começa aí então a infestação de zumbis, né? E é isso que eu falei pra vocês, o sistema funciona mais ou menos como um filme, ela é bem frenética. E aqui eles vão ali tendo o primeiro contato com os zumbis e tal, e chega no momento que ela é separada do marido, né, com os filhos, e ele sai nessa jornada aí pra buscar ela, né, pra enfim a família ficar unida. Em meio aqui a trocação com os zumbis aqui, eles acham um hotel, né. Aqui também eles vão achando vão recrutando alguns outros sobreviventes para a equipe, né? Porque todo mundo quer sobreviver, né? Então eles vão se unindo aí contra os zumbis. E chega um momento em que eles encontram isto aqui, ó, um hotel. Exatamente, um hotel. E eles decidem se refugiar nesse hotel. Que nos dá uma grande referência aí para quem acompanhou ali os filmes e também o livro do Stephen King, né? O Iluminado. Faz essa referência aí. Além de se tratar de uma releitura desse filme A Noite dos Mortos-Vivos. Eu achei o material bem bacana, tá? Até a página mais ou menos 100 ali, ele vai numa pegada mais me parecendo assim, qualquer coisa. E depois a gente tem algumas inserções de personagens ali, que a gente vai ter digamos assim, uma relevância maior assim nas ações desses personagens, e a história vai ficando, no final ela vai ficando bem melhor que no início. E depois a gente tem ali também a questão do encerramento da história, que eu achei satisfatório, achei bacana, é uma história, uma leitura boa, tá? Uma leitura rápida, bem rápida, tu senta pra ler e tu termina ela no mesmo dia, mesma hora, assim, rapidíssimo, rapidíssimo, porque ela é frenética. Ela é bem frenética e no final é uma historinha fechada, assim, no final ele fica bem legal. E aqui, galera, a gente tem a segunda HQ, que é Garotos do Reservatório, do Célio Secari e do Fábio Cobiaco. É uma publicação da editora Mino, uma publicação de, se não me engano, 212 páginas, papel offset. A capa é uma capa mole, né, brochura, com um soft touch, assim, poderia facilmente ficar o dia todo passando a minha mão aqui nessa capa, ela é muito agradável. E é o seguinte, do que se trata essa HQ? O que eu achei dessa HQ? Ela é uma HQ nacional, né, digamos assim, e ela se assemelha muito
ali A Noite dos Mortos-Vivos, ela poderia... Não no conteúdo, né? Mas ela poderia facilmente virar um filme, tá? Poderia facilmente virar um filme. A arte dela é... Digamos assim, ela é uma arte bem alternativa, tá? Ela é uma HQ toda em preto e branco. Eu não acho ruim, não. Acho bem bacana a arte. Ela me lembra, assim, a questão daquela banda Gorillaz, né? Lembra que tinha o clipe da banda? Me lembra um desenho meio nesse estilo, assim, e tal. Alguns quadros dela... Aqui tem uma mistura, assim, parece uma pintura, né? Mas, assim, alguns quadros eu senti, assim, que ela fica... Às vezes tu meio que fica perdido, assim, sem saber direito o que é o que. Mas, no geral, ela funciona. A arte até que é bem legal. E ela nos conta a história do Hector e do Victor. O Victor é um guri mais introspectivo, assim, mais quieto na dele, mais nerd, assim. E o Hector é justamente ao contrário, né? Ele é um... Não tá nem aí pra nada, ele não é tão estudioso, é mais largado, assim. Ele é mais um bad boy, né? Não aceita desaforo, briga com todo mundo. Aqui tem uma... O cara tirou ele ali, ele já puxou a faquinha, né? Então é o seguinte, gostei dela. Ela fala aí basicamente sobre amizade. No início da obra aqui a gente tem o Victor, ele parado em frente a uma prisão, esperando a saída do seu amigo Hector, né? E a gente vai descobrir o porquê que ele ficou preso, o que aconteceu entre eles, né? Na verdade, para que ele ficasse preso tanto tempo. E a gente vai ter também a retomada da vida dele, quando ele sai da prisão e se encontra com o seu amigo ali e tal. O que vai acontecer na vida dele? Basicamente, é isso, essa história. É uma história bem bacana, ela é fluida. Eu senti falta, confesso que em alguns períodos da história eu acho que ela tem uma mudança de quadros. Às vezes eles estão num lugar e daí troca já para outro, muito abrupta. Eu acho que precisava de mais algumas páginas para deixar ela mais suave, essas transições, assim. É a minha percepção, né? Posso estar equivocado? Com certeza, mas é o que eu achei. Então, vale a pena, um material muito bom. E pelo preço que eu paguei, melhor ainda, né? Eu vou fazer um vídeo mais além, dizendo como é que eu compro HQs e o que eu faço para pagar barato nas publicações, né? Basicamente é isso. O HQ é muito bacana aí. Tá o verso dela. E é isso, vamos para a próxima. Então aqui, pessoal, nós temos aqui Charles Burns, Big Baby. Uma publicação da Dark Side, que nunca decepciona a galera quanto à qualidade, né, do material. O material em capa dura tem aproximadamente 106 páginas, se eu não me engano. E é do criador de Black Hole, né? Nos apresenta aí a história do Big Baby, que é o Tony Delmonte, né? Delmonte, um fã clássico de quadrinhos de terror e de revistas tipo B, um jovem do subúrbio ali, americano. E o que ele nos conta? Aqui vem 4 histórias, né? Big Baby, que é de 2 ou 3 páginas, se não me engano. Maldição dos Topeiras, Peste Juvenil, Clube de Sangue e um epílogo ali com alguns extras. E aqui, pessoal, nós somos apresentados ao Tony, que é esse garoto aqui, esse guri, com uma cara completamente estranha ali das outras pessoas da revista. Ele é bem diferente. Ele seria assim um monstrinho ali, né? E o que acontece? Aqui a gente tem algumas histórias do cotidiano, tá? Só que a gente tem assim, ó, a gente tem, parece que 2 realidades. A gente tem a percepção normal de qualquer pessoa dessa história e a percepção do Tony, né? Que ela é diferente de uma percepção de uma pessoa normal. Por quê? Porque a gente vê através dos olhos dele, dos olhos de uma criança, digamos assim, né? Assim como nós fomos jovens e fantasiávamos muitas coisas, o Tony, ele tá nessa idade de descobrir as coisas, de não saber o que significa certas coisas ou certos termos e ter a interpretação dele, né? Como ele lê muito e gosta muito de filmes de terror, ele sempre puxa para esse lado assim desse tipo de fantasia de terror. E ao mesmo tempo ele é esse jovem aqui meio,
digamos, tapado, digamos assim, né? Tanto que ele vê ali na primeira história aqui, ó, primeiras páginas, ele vê ali o cara escavando ali para colocar uma piscina, né? Na casa do vizinho, e ele pergunta o que é aquilo e tal, e o cara tira uma onda dele ali dizendo que eles estão desenterrando um tesouro ali, que é um tesouro dos monstros e tal, e ele acredita em tudo aquilo ali e tal, tanto que ele sai depois ali pra investigar, pra procurar e coisa e tal, mas é basicamente isso. A gente tem nessas 3 histórias a visão normal e a visão do Tony, sendo que na última história ela se difere um pouco das outras, porque ela acaba, digamos assim, tendo um tom realmente mais bem sobrenatural, digamos, né? A gente fica assim, será que é, será que não é? Mas assim, o que eu posso dizer é que é uma publicação muito boa, gostei de ler. É uma leitura também extremamente rápida. Em menos de 1 hora tu lê isso aqui. Eu li pelo menos acho que em 1 hora. Não tem muita página, né? Rapidinho. A arte é bem competente. Não tem nada demais nessa arte. Ela é uma arte simplista, mas corresponde bem à história. Achei bem bacana. Tá aí então, Big Baby, do Charles Burns. E aqui, galera, tem vídeo no canal aí falando bastante dessa HQ. Deem uma olhada ali no vídeo, foi um dos melhores vídeos que eu consegui fazer até hoje, eu acho, na minha modesta opinião, que é a HQ Fruto Estranho, do J.G. Jones e do Mark Waid. E do que nos fala esta HQ? Bom, essa aqui é uma HQ também, da Mythos, com aproximadamente 164 páginas, se não me engano. A arte dela é uma arte fenomenal, muito bonita, muito bacana, mesmo. Apesar dela ter esses tons assim mais frios e tal, ela entrega muito bem do que se passa nessa HQ. Até porque a história ela não é uma história muito alegre, então acho que tons mais frios assim, ela acaba combinando mais com a proposta da história, né, com o tema. E ela nos conta um fato verídico que aconteceu. Já aconteceu acho que umas 3 vezes, que é o fato do rio Mississippi estourar diques e romper as barreiras e alagar ali as cidades ali na volta, trazendo para a comunidade uma catástrofe gigantesca, né? Tanto na perda de terras e tal, e na questão financeira. E aí a gente lida aqui com a questão do rio, desse grande problema que está na iminência aí de estourar a barragem. E ao mesmo tempo a gente tem a questão da cultura racial da época, né? Que nos conta muito do racismo, também da exploração da mão de obra, que aqui a gente já tem um período pós-escravidão, né? Digamos assim, e que as pessoas não têm mais que ser obrigadas a fazer nada, né? Eles trabalham e tal, e as condições de trabalhar ali naquela barragem, naquele dique ali para conter a questão do rio, não é das melhores. Eles têm que trabalhar muitas horas, com pouco descanso, com pouca remuneração, e muitos dos trabalhadores ali afro-americanos não concordam com aquilo. E a gente tem toda essa discussão na HQ, e ao mesmo tempo tem a chegada desse ser aqui, que ele é um alienígena, ele é aos moldes do Superman, e ele deveria ser um símbolo de união, né, que representa ali com a questão da força dele, o que ele poderia agregar ali para tentar conter o rio, né. Só que é justamente o contrário, né, o pessoal naquela época era extremamente racista. A gente tem aqui os supremacistas aqui. E a primeira não. E as várias vezes que eles se encontram, a questão é do tiroteio mesmo. Essa HQ aqui, na questão da publicação, eu achei que... Eu vi muito comentário das pessoas dizendo assim, é uma HQ qualquer coisa, eu achei que ia ser melhor, eu não achei que ela tem isso ou aquilo, não achei que ela impactou tanto e tal, porque realmente, quando tu lê a HQ, só a HQ, tu não tem toda a dimensão do que ela pode representar. Então ela é uma HQ que me fez pensar bastante, pesquisar bastante, entender a questão da formação lá dos Estados Unidos, da questão da mão de obra escrava, do que originou uma guerra civil, porque os estados do sul eles dependiam
do sistema de plantio, então eles precisavam de muita mão de obra escrava. Então, assim, depois que tu faz toda uma pesquisa e procura entender mais a situação, realmente esse material ele faz muito mais sentido, né? A questão, acho, é que falta, de repente, embasamento para as pessoas antes de ler esse material, e eu acho que foi isso que causou essa impressão de que o material, pode ser qualquer coisa, que não foi tão legal assim. Então tá aí, pessoal, Fruto Estranho, muito boa HQ, arte sensacional, material muito bom, papel bacana, recomendo demais. Isso aqui veio quase de graça pra mim, depois eu vou fazer um vídeo falando. Beleza, galera? Essa aqui foi Fruto Estranho, tem vídeo no canal, deem uma olhada, vídeo muito bom, vale a pena. E aqui agora a gente tem o Boulevard dos Sonhos Partidos, né? Nos conta a história ali dos anos 30, mais ou menos, digamos que é da competição ali dos estúdios de animação da época, né? E a gente tem a história desse cara aqui, Ted Minsky, que passa também aqui pelo sobrinho dele, né? E aí ele vai nos contando toda a carreira do Ted e fala principalmente da criação dele, que é esse gato aqui, que é o gato Waldo. E esse gato aqui, ele inferniza a vida dele o tempo todo e de algumas pessoas à volta dele. E o que é interessante aqui é que a gente não tem bem definido o que seria o Waldo. Aqui é uma foto dele olhando, né? Foto do tio dele, do Ted. E aqui tá o gato, ó. Então é o seguinte, a gente não tem como dar certeza do que é a representação desse gato aqui. Ele pode ser uma entidade, ele pode ser um fruto da imaginação. O que seria esse gato aqui? Eu tenho o meu pensamento de que ele é formado através de algum trauma ou do abuso de algumas substâncias aí usadas pelo Ted e pelas outras pessoas aqui da HQ que também conseguem ver o gato, né? E aí ele nos conta basicamente essa competição dos estúdios de animação e também a história do Waldo enlouquecendo o Ted e quem tá na volta dele. É uma HQ bem adulta, assim, apesar dos desenhos parecerem infantis, parecer aquelas coisas de desenho do antigo Mickey Mouse lá, dos anos 30, 40, mas não é, tá? É uma HQ bem profunda, até assim, eu fiquei alguns dias pensando no final dela pra realmente entender o que se passou ali naquele final. E o Ted, basicamente, ele só se ferra, né? Só se ferra. O final até é bem legal, mas, assim, toda a trajetória dele, assim, ele se ferra demais. E aqui tem uma passagem aqui do Waldo, né? Em que eles estão tentando transformar ele numa espécie de Mickey Mouse para competir com a Disney ali. E aqui tá ele reclamando, né? Pra que fizeram isso comigo e tal? Sou eu quem está sendo humilhado ali. Então o Waldo é um sem vergonha ali, fica infernizando a vida do Ted. Recomendo demais, dúvida que vocês vão gostar. Beleza? Vamos então para o último livro aqui. Minha última leitura, deixa eu colocar pro lado aqui, que é Sem Volta, também do Charles Burns. Cara, esse material aqui é sensacional. Foi a minha melhor leitura do mês de maio. Mesmo autor ali de Big Baby e de Black Hole, né? Aqui a gente tem uma história, como é que eu posso falar, em duas perspectivas da mesma pessoa, né? Uma se passa praticamente assim nos sonhos dele, vamos dizer, os pensamentos dele, nos sonhos dele, ele refletindo das coisas que aconteceram e tal. Ela é uma história que tu vai indo aos pouquinhos, né? Pra te conseguir entender, realmente é só no final. E ela é uma história que fala basicamente de arrependimento, de culpa. Isso aqui você vai entender depois o porquê dessas coisas. Mas é basicamente isso, é arrependimento, é culpa, é fugir de responsabilidades, é de crescimento. Fala de amadurecimento também. Aqui a gente tem a história do Doug, né? Ou do Doug, como ele prefere ser chamado. Que é esse rapaz aqui. No início a gente não entende porque ele tá assim, mas com o passar do tempo a gente vai entendendo. E o Doug, ele é apaixonado pela Sarah, né? Que é essa aqui. Ó, aqui está a Sarah. E aí vai contando a história deles, a trajetória deles, e ele tem esse personagem aqui, ó, que é o Nit Nit, que é um personagem que ele inventou e que ele vai se apresentar ali nos shows de rock
que ele frequenta ali, que ele tem alguns amigos que tem banda e tal, e ele faz umas apresentações de poesia. Nietzsche, se você não percebeu, né? Pô, é a cara do Tintin, né? E Nietzsche é Tintin ao contrário, então tá aí uma inspiração, aí uma homenagem do Charles Burns aí pro Tintin. E a gente vai acompanhando essa história aí de crescimento e tal do Doug. Tá aqui ele. E, cara, isso aqui, assim, ó, isso aqui é um soco no estômago. E assim, essa obra ela vai fazer muito mais sentido pra quem se identifica com o Doug. Porque o Doug, ele é, digamos assim, um pau no cu. Tá? Mas ele é um pau no cu... Ele é meio que uma paisagem, assim. Ele deixa as coisas acontecer, ele não toma posição de nada. Ele é imaturo, entendeu? Ele faz as coisas e não assume o BO, digamos assim. E, cara, e assim, ó, não, e a gente, pior que a gente não fica revoltado. Muitas pessoas se colocam até no lugar dele e vê as coisas que ele fez na sua própria vida. E eu sou uma dessas. Muitas coisas que eu vejo no Doug, eu consegui ver em mim e são coisas que eu preciso melhorar urgente, inclusive. E a gente tem uma certa empatia, apesar de achar o Doug um merda. Mas isso aí a gente vai descobrir, vocês vão descobrir no final dessa obra o que aconteceu exatamente e, cara, até o final da obra a história é muito foda. A história é muito boa mesmo. Mesmo. Pra mim, minha melhor leitura de maio aí, indico, recomendo. É um papel, ele tem um papel assim mais grosso, né? Não sou sommelier de papel, né, pra dizer que tipo de papel é, mas é um papel mais grosso, é bem agradável, ó, capa mole. É um material bem grande até, ó. Bem grande. Da editora Quadrinhos na Cia. Tá aqui, ó. Quadrinhos na Cia. E aqui a gente tem o Tintin. Opa, quer dizer, o Nietzsche. Sem volta aí, Charles Burns. Recomendo demais. Talvez eu faça um vídeo mais aprofundado desse material, tá? Aqui foi uma breve resenha aí. Talvez eu faça um vídeo falando só dele. E também eu faça um vídeo ainda essa semana falando de como comprar quadrinhos de forma que você não venha falir, né? Digamos assim. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando nessa. Então estão aqui as minhas leituras. Sem volta, Charles Burns. Boulevard dos Sonhos Partidos. A gente tem aqui o Fruto Estranho. Big Baby. Garotos do Reservatório. E A Noite dos Mortos Vivos. É isso aí, pessoal. Vou indo nessa, valeu. Até uma próxima história. Ou, na verdade, próximas histórias, hein?